Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário, né? São 19 horas e 50 minutos. Boa noite aí para todos, para Iraci, Carmen, os amigos que vão chegar. E nesse horário nós estudamos essa obra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, né? Que o nome da obra é Emmanuel. Então, essa obra é a primeira obra psicografada de Chico pelo orientador Emmanuel. E é uma obra maravilhosa, né? Poucas pessoas conhecem essa obra, mas é uma obra muito bonita, uma obra muito interessante que tem nos ensinado muito. E nós estamos estudando o capítulo 4, que tem por título A Base Religiosa. Hoje nós vamos falar do item 4.3, a falibilidade humana. Nós já falamos da falibilidade papal e hoje nós estamos falando da falibilidade humana. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, vamos aqui fazer a nossa prece. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de nos encontrarmos aqui com saúde, prontos a conhecer um pouco mais desses ensinamentos que esse irmão Emmanuel traz para todos nós, a respeito dos fatos históricos, dos fatos espíritas, tão importantes para o nosso crescimento. Te agradecemos também, Senhor, pela proteção, pelo amparo, pelo sustento que o Senhor tem oferecido para cada um de nós. Esse amparo que nunca nos faltou. E o seu amor que tanto tem nos auxiliado, nos consolado nos momentos mais difíceis. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que vêm do alto, pelo abraço fraterno da equipe espiritual que conosco se reúne todas as quartas-feiras para estudarmos essa obra de Emmanuel, nos sentimos assim amparados e fortalecidos. E muito agradecidos também, Senhor, por tudo que temos recebido. E assim, nos preparando para esse estudo, te pedimos, ó Pai, que nos permita iniciarmos essas reflexões na noite de hoje, com a tua proteção e o amparo do Mestre Jesus e as intuições, o auxílio dessa espiritualidade amiga que sempre nos acompanha. Na graça de Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na casa de Francisco de Assis, né? Lembrando a todos que dia 21 de agosto teremos o nosso Fórum Espírita, né? Com a nossa irmã Érica Cristina, que vai falar sobre a dependência digital. Eu tenho distribuído aí os cartazes e eu pedi a vocês que também compartilhem, né? Porque é um tema muito interessante, muito atual. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo. Como eu falei, estamos no capítulo 4, item 4.3, a falibilidade humana. Boa noite, meu amigo Alberto. Então, nós vamos começar aqui lendo esse trecho do capítulo 4, que ele diz assim: em cada século, o progresso científico renova a sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida, né? Então, realmente, conforme o tempo vai passando, nós vamos vendo a ciência, né? Descobrindo coisas, desenvolvendo tecnologias, e a cada dia que passa, as coisas vão caminhando cada vez mais. Raramente os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos, né? Isso é uma verdade. Tem até aquele ditado que diz, em casa, que ninguém... Como é que é mesmo? Que ninguém é feliz na sua própria casa, que ninguém é compreendido na sua própria casa, né? Então, tem um ditado mais ou menos que diz assim. E realmente, raramente os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos. Se as contradições dos estudiosos
são sinal de que a ciência evolve, né? Evolui, desenvolve-se gradualmente, sempre elas atestam igualmente a fraqueza e inconsistência, quer dizer, falta de estabilidade dos seus conhecimentos e a falibilidade humana. Então, ele diz aqui, se as contradições dos estudiosos são um sinal de que a ciência evolui sempre, elas atestam igualmente a fraqueza e inconsistência dos seus conhecimentos e a falibilidade humana, né? Então, a partir do momento que a gente entende que a ciência evolui sempre, mas ao mesmo tempo, né, tem essa contradição. Quanto mais a ciência evolui, mais também a gente percebe a fraqueza e a inconsistência dos conhecimentos, dos seus conhecimentos e a falibilidade humana. Então, às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que pode, com uma tecnologia como essa, a gente ainda vê certas coisas, o homem tomando certas atitudes. Então, parece uma contradição no mundo em que estamos vivendo, né? A tecnologia nunca esteve tão avançada, nós encontramos ainda a fraqueza e inconsistência dos conhecimentos humanos, dos conhecimentos, até a inconsistência dos conhecimentos da ciência, que às vezes se negam, a ciência se nega a perceber, por exemplo, a questão do mundo espiritual, né? Com muita dificuldade, uma coisinha ou outra, de vez em quando, ela deixa passar, né? Então, é o que ele diz aqui. Se as contradições dos estudiosos são um sinal de que a ciência evolve sempre, elas atestam também, igualmente, a fraqueza e a inconsistência dos seus conhecimentos e a falibilidade humana. Então, a gente viu agora nessa questão da pandemia, né? Tão rápida a ciência descobriu a vacina. Mas quantos negaram essa vacina? Né? Quantos negaram a vacina? Quantos foram contrários às boas práticas, como o uso da máscara, né? Evitar a aglomeração, as pessoas terem que ficar em casa, ainda protestam contra isso, dizendo que deveriam ter deixado as pessoas fazer a tal da contaminação por rebanho, achando que na contaminação por rebanho, logo todo mundo ficaria livre, porque as pessoas iam se contaminar. Gente, ia morrer muito mais gente do que morreu. Olha o número de pessoas que morreram. Aqui em Petrópolis, morreram, meu marido estava começando comigo, 1.700, quase 1.800 pessoas. No Brasil, mais de 600 mil pessoas. Já pensou se não tivessem colocado esse impedimento das pessoas saírem? Se fossem atrás dessa história dessa contaminação por rebanho, morreria o triplo dessas pessoas, não é? Então, a gente vê, ao mesmo tempo que a ciência avança, a gente vê certas coisas. Médicos fazendo campanha para uso de remédios que não tinham nada a ver, para as pessoas tomarem coquetéis de remédios que não tinham nada a ver com o vírus, até porque não existe um remédio para combater esse vírus. E tem pessoas que tiveram que fazer transplante de fígado, porque tomaram remédios que não eram, né? E arrebentaram com o fígado. Outras tiveram graves crises de intoxicação, tomando remédio aí que o farmacêutico receitava porque alguém dizia que era bom.
totalmente contrário à ciência, né? E aí a gente vê isso e realmente é uma contradição, né? Porque a ciência evolui tanto, agora mesmo a NASA vai mandar um foguete para a Lua, porque da Lua ela vai poder monitorar melhor Marte, estabelecer para o futuro uma base em Marte, mas eles vão ficar da Lua preparando tudo isso, olha só. E, no entanto, um é terraplanista, o outro manda tomar remédio para matar piolho, para matar o Covid, o outro é contra a máscara. Quer dizer, são coisas que parece uma contradição, né? E aqui continua o Emmanuel. O sublime legado. Disse que o pensamento religioso é uma ilusão. A religião é o ópio do povo, essas coisas assim. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser. A ideia de Deus é a ideia talvez mais antiga que passa pela mente humana. Porque desde que o homem foi criado, o homem tem essa ideia do transcendental, né? Tem essa ideia de que há alguma coisa superior. Desde aquelas populações mais primitivas que habitaram o planeta, quando você encontra, né, vestígios dessas populações, sempre a gente encontra uma pintura, ou um objeto, ou alguma coisa, pintura nas paredes, referente a essa coisa transcendental, tá? E ele diz aqui, nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la, até porque as pessoas se equivocam muito em relação às questões referentes à religião. Elas fazem uma mistura muito grande em relação a isso, né? A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando com um sublime legado. Então, por mais que se critique, que se tente apagar essa ideia, nunca vão conseguir fazer isso. Porque o ser, ele traz isso com ele desde tempos imemoriais. A ideia de algo que está acima dele e que ele não sabe explicar, mas que ele venera e respeita como algo superior, desde as civilizações mais simples às mais desenvolvidas. Eu trouxe aqui um PDF do Herculano Pires, onde ele vai tratar dessa questão de uma maneira que eu considero muito inteligente. Deixa eu abrir aqui. E ele vai desmistificar um pouco essa ideia equivocada que as pessoas têm da religião, até em relação à educação. Opa. Tá aqui. É do livro, eu até já tinha feito referência a esse livro na aula passada. Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires, tá? E ele diz assim, o título é Educação e Religião, Situação Atual. A situação atual, diz José Herculano, se revela inteiramente favorável à solução do impasse educacional criado pelo fanatismo religioso. Por quê?
devido a esse fanatismo religioso, as pessoas se equivocaram muito na questão da religião. Primeiro, porque todo mundo sabe que existe esse fanatismo, né? E fanatismo, em qualquer âmbito, é perigoso. Só que, com o passar do tempo, as pessoas não souberam separar o que é bom do que é fanatismo. Então, elas, quando olham para a questão da religião, elas dizem o quê? Religião é o ópio do povo. Por quê? Por causa do fanatismo. Então, elas não têm dificuldade para separar o que é religião de verdade e o que é fanatismo. E por ter essa dificuldade, as pessoas têm essa visão equivocada. Então, ele diz que a situação atual que nós estamos vivendo se revela inteiramente favorável à solução do impasse educacional criado pelo fanatismo religioso. Porque esse fanatismo religioso, ele vai influenciar a educação. Ele vai influenciar de forma negativa a educação. E aí as pessoas vão achar que educação e religião não podem se misturar. Mas é uma visão equivocada. Porque as pessoas estão olhando, estão ainda presas à questão do fanatismo. Então vamos lá, vamos seguir aqui. E aí ele vai dizer assim: a religião tenta superar o fanatismo e o pragmatismo sectário, que é aquele intolerante que haviam desfigurado. Então, essa intolerância, esse fanatismo, ele desfigurou a religião. Ventos novos estão soprando na atmosfera poluída do planeta e devemos esperar que a renovem, afastando e extinguindo os elementos de poluição. Então, o que nós estamos falando hoje? Nós estamos aqui conversando sobre esse tema, né? É o famoso, né? Isso, religião e política não se misturam, religião e educação não se misturam. São coisas que as pessoas, devido à questão da intolerância, do fanatismo, acabaram tendo uma visão deturpada. Então ele diz agora, com a filosofia, a sociologia, com as mentes mais abertas, as pessoas estão tendo uma oportunidade de conversar, de discutir, de analisar melhor essas questões. É o que se espera. Vide o que a gente tem visto agora, e falamos também semana passada, o próprio Papa atual, tentando, trazer eventos mais purificados para a própria Igreja Católica, para tentar afastar um pouco aquelas ideias arcaicas, aqueles pragmatismos, aquela intolerância, certas questões que a igreja ainda traz, e ele vem lá, ele sabe também que não vai ser de um dia para o outro que ele vai fazer essa mudança, mas ele vem procurando, dar uma outra visão, tirar certas ideias da religião, O dicionário etimológico, o que é etimologia? Etimologia é a ciência que investiga a origem das palavras. Então, no dicionário etimológico, nós vamos ver a origem, da palavra religião. A palavra religião vem do latim religio, que significa louvor e reverência aos deuses. Ora, o latim era falado pelos romanos, por várias civilizações daquela época, ali daquele grupo, Roma e outras civilizações ali.
Então, eles eram religiões pagãs. Então, a palavra religião vem do latim religio, que significa louvor e reverência aos deuses. Porque, como nós sabemos, os romanos, os gregos, né? Todo aquele povo daquela região ali eram pagãos e adoravam vários deuses. Os etimologistas discutem, né, bastante a respeito sobre a real origem etimológica da palavra religião. No entanto, muitos acreditam que essa palavra tenha surgido a partir da junção do prefixo re, que funciona como intensificador da palavra que o sucede. Neste caso, religare, religião, religare, que significa unir ou atar. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Neste caso, o termo religare era utilizado como um ato de voltar a unir o humano com o que era considerado divino. Então, religare, que vai dar origem à palavra religião, teria para os etimologistas, né, esse ato de unir o homem a Deus, ao divino, religar o homem a Deus, voltar a ligar o homem a Deus, o ser afastado buscando essa divindade. Então a ideia seria essa: aproximar o homem do divino, tá? Trazer o homem para próximo ao divino. Seria essa o sentido da palavra religião, na sua origem. Aí o Herculano, ele vai falar aqui sobre, ele vai começar a pegar na base a ideia da religião nas escolas, que muita gente critica, mas critica por quê? Porque tem ainda aquela ideia da religião sectária, tá? Agindo dentro da educação, trazendo para a religião, para a educação, aquelas práticas, aquelas ideias, né, que caracterizaram essa religião feita pelos homens, trazendo aqueles aspectos do fanatismo, do pragmatismo sectário para dentro da educação. E ele vai mostrar isso de uma outra forma, tá? Ele diz aqui: ao lado de todos esses eventos auspiciosos, né, de percebermos que estamos em tempos de começar a promover mudanças, em tempos de discutir sobre esses temas, devemos assinalar o desenvolvimento das pesquisas e dos estudos universitários sobre a religião, abrangendo todos os aspectos do problema. Há um conceito novo de fé, uma nova interpretação dos fatos religiosos. E nós devemos até, vamos fazer aqui um parêntese, né? Louvar muito a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela vem trazendo uma forma diferente de você ver a religião. A começar pela sua própria prática, né? De não termos, por exemplo, vamos falar de algumas questões práticas que envolvem a religião. Se alguém depois quiser falar alguma coisa, a gente fica à vontade. Por exemplo, a casa espírita tem lá o seu templo também, como as outras religiões têm. Mas ela não tem aquelas coisas que nos outros templos tem. O altar, a liturgia, né? Os cerimoniais, mostrando uma outra forma mais suave. Não tem a tal da condenação, a tal da confissão e outras coisas que caracterizam muito essas religiões. Então ela vem mostrando uma religião mais liberta, né? Onde você pode
pensar, onde não tem os mistérios divinos. Isso não se discute porque são mistérios divinos. Você pode discutir sim, você pode não concordar sim, tá? Então ela traz essa ideia, né? Há um conceito novo de fé, uma nova interpretação dos fatos religiosos. O próprio Espiritismo começa a ser compreendido e pelos próprios adeptos, não mais como uma nova seita destinada a substituir as anteriores, mas como aquela forma de síntese do conhecimento de que nos falaram Kardec, Leon Denis e Sir Oliver Lodge, entre outros. Então, o Espiritismo ele começa, né, a ser compreendido de uma forma diferente até por seus seguidores. É uma forma de síntese de conhecimento. Ela traz o conhecimento para você. O que nós estamos estudando aqui? Analisando, cada um tendo a oportunidade de aprender de uma forma e pesquisar, compreender como as coisas se desenvolveram e reconhecendo os equívocos. Mas também não adianta, vamos mandar para a fogueira quem errou, entendeu? Compreendendo os fatos, analisando. Nós estudamos lá a infalibilidade papal, né? Vemos que dentro da própria igreja tinham aqueles que não concordavam, que lá no passado não tiveram oportunidade de falar. Hoje mesmo eu vi um vídeo sobre John Hus, que foi queimado na fogueira, né? Mas, no entanto, quando nós estudamos o texto da infalibilidade papal, que o fato aconteceu em 1870, se eu não me engano, o próprio bispo da igreja teve liberdade para criticar a igreja, já não correndo o risco de ir para a fogueira. Então, um avanço, né? Tudo isso facilita a compreensão de que não podemos ter educação sem religião. Tá? Então, ele vai explicar o porquê que nós não devemos ter uma educação sem uma religião. Religião. A religião pode ser definida como um conjunto de crenças na existência de uma força ou forças sobrenaturais consideradas como criadoras do universo, que buscam dar sentido à vida, explicando sua origem, a origem do universo e sua relação com o invisível. Isso é religião. É esse conjunto de crenças que todo ser humano tem. E lembrando que ser humano também envolve os desencarnados. Quando eu falo ser humano, eu não estou falando só dos encarnados, tá? Seres humanos são os encarnados e desencarnados. Então, todos esses espíritos, todos esses seres, eles trazem com eles essa crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais que ele considera como criadoras do universo, que buscam dar sentido à vida. E essas forças, dependendo do seu conjunto de crenças, vai explicar sua origem. Então, alguns vão acreditar no Adão e Eva. Outros, os orientais, vão acreditar em um outro conjunto de seres que deu origem ao universo. Então, sempre haverá uma explicação dentro da crença que a criatura possui para explicar a formação desse universo, a origem do homem e a sua relação com esse invisível. Quem é esse invisível? É o mundo espiritual. Alguns vão chamar de anjos, outros vão chamar de demônios, mas nós sempre vamos lembrar que desde o passado, desde as
criaturas mais primitivas que esse planeta teve, você vai encontrar o intercâmbio espiritual. Através das divindades, né? Nós estudamos aqui sobre os povos babilônicos, e lá, quando nós estudamos, nós vimos que já se fazia esse intercâmbio, né? Época de Moisés, Abraão, Davi, Jesus. O intercâmbio espiritual ali. O homem se relacionando com esse invisível. Então, isso é religião. É um conjunto de crenças na existência de uma força ou forças sobrenaturais considerada ou consideradas como criadoras do universo, que buscam dar sentido à sua vida, explicando sua origem, a origem do universo e sua relação com o invisível. Aí a pessoa vai dizer assim, mas e o ateu? Ele é ateu enquanto está encarnado. Ele estando encarnado, ele é ateu. Mas quando ele desencarna, porque o ateu não acredita em Deus e não acredita na vida após a morte. Agora, quando o ateu desencarna, como é que fica a situação? Ele vai continuar não acreditando na vida após a morte? Claro que não. Quando ele desencarna, o que vai acontecer com ele é o que acontece com todos os espíritos. Com todos os espíritos. Se não fosse assim, você teria que ter no plano espiritual um setor para que, desde que o mundo é mundo, ali estejam concentrados todos os ateus. Já imaginou? Vocês acham que existe isso? Claro que não. Claro que não. Ele vai ter aquele choque inicial, porque às vezes ele passou 30, 40, 50 anos falando sobre isso. Mas quando ele desencarna, ele vai se deparar com a realidade. Ele pode até, durante algum tempo, negar essa realidade. Mas daqui a pouco ele não vai poder negar indefinidamente que aqueles que estão ali à volta dele são pessoas como ele. Então, ele vai entender que existe espíritos, que a vida continua. E vai chegar a essa ideia de uma transcendência. Tá? Ele não vai conseguir passar uma eternidade de olhos fechados e ouvidos tampados. Não há como isso acontecer. Então, ele é ateu enquanto encarnado. E religiosidade? Religiosidade é a expressão ou a prática do crente, daquele que crê, que pode estar relacionada com uma instituição religiosa. Mas a crença no sagrado não necessita de mediadores. Então, religião é essa ideia de algo transcendente. E a religiosidade é como você expressa isso. E que pode ou não, porque quando você bota que pode estar, você também está dizendo que pode não estar, tá? Que pode estar ou não relacionada com uma instituição religiosa. Mas vamos chamar atenção para isso. A crença nesse sagrado não necessita de mediadores. Agora, a gente sabe que tem instituições, né, que pregam isso, que pregam que o homem só pode se relacionar com o divino através de um mediador, que pode ser o padre, que pode ser o pastor, que pode ser o médium, dependendo da instituição religiosa. Há religiões que pregam isso, que o homem simples, ele não pode entrar em contato com Deus, com o divino, com Jesus. Ele precisa de um intermediário, de um mediador. E nós sabemos que não.
como diz a nossa amiga Marilena Mota, existe a descagem direta para Deus. E você pode entrar em contato com esse ser superior sem precisar de um intermediário. Mas o que acontece muitas vezes é que o próprio ser humano, mesmo os espíritas, muitas vezes tem essa dificuldade de buscar Deus, de buscar a Jesus, sabe, diretamente. É como se ele ainda tivesse dentro da cabeça dele, talvez porque venha de outras religiões, essa ideia de que Deus está tão distante de mim que eu só não posso me dirigir diretamente ao Pai. Então eu tenho que pedir ajuda dos amigos espirituais para que eles levem o meu pedido a Deus. Tudo bem, se você quer pedir a intercessão, né? Que o doutor Bezerra interceda por você, que Emmanuel interceda por você, tudo bem, você tem todo direito. Mas isso não significa que você não possa advogar sua causa para o Senhor. Tá? E tem pessoas, mesmo espíritas, que têm essa dificuldade de ver Deus como Pai, né? Como Jesus nos mostrou. Jesus nos apresenta o Deus Pai, Abba, né? Abba, Deus Papaizinho, Deus Amor. Porque no passado, todos nós tínhamos a ideia de que aquele Deus cruel que castigava, não era assim? Que todo mundo tinha essa ideia? Era esse Deus que castigava, que destruía cidades, que condenava você para o resto da vida aos infernos. E até a gente que ainda pensa isso hoje. E Jesus vem dizer, não. Deus é Pai. Deus é amor. Então tem pessoas que ainda têm essa dificuldade de fazer erguer o pensamento ao alto e abrir o coração para o Pai, para o Criador, tá? Então, para que você possa expressar sua religiosidade, né? Você não necessita de mediadores, como ele vai mostrar aqui para gente. Reconhecendo, diz Herculano, que a religião corresponde a uma exigência natural da condição humana, porque todos nós trazemos essa ideia ancestral de um ser superior, e a uma exigência da consciência humana, e que pertence de maneira irrevogável ao campo do conhecimento, devemos reconduzi-la à escola, mas desprovida da roupagem imprópria do sectarismo, intolerância. Devemos, sim, falar de Deus para as crianças, sabe? Falar dessa transcendência, dessa ligação do homem com Deus, mas sem aquelas coisinhas que eram colocadas para a criança na catequese, muitas vezes na evangelização infantil nas casas espíritas. Inclusive aqui, nesse livro Pedagogia Espírita, o Herculano, ele mostra como você deve falar sobre a religião para as crianças. Ele traz isso, sabe? Sem essa coisa do catecismo, da catequese, apontando certas questões que a criança não vai conseguir entender, tá? Então, nós devemos reconduzir a escola
a religião, porque é um conhecimento muito importante, mas desprovida da roupagem imprópria do sectarismo, da intolerância. Porque é isso que a gente vê. Quando diz, vai ser ensinada a religião na escola. Aí você já fica, aí vem lá o planejamento, né? Na casa espírita, da igreja, que é a catequese, aí você vai olhar o planejamento, é todo ele nessas características, tá? Colocando ali coisas que não trazem, que não vão levar aquela criança o verdadeiro sentido da religião. Ele diz aqui, temos de introduzir nos currículos escolares, em todos os graus de ensino, a disciplina religião ao lado da ciência e da filosofia. Sua necessidade é inegável, pois sem atender aos reclamos do transcendente do homem, não atingiremos aos objetivos da paideia grega. Paidos, em grego, significava criança. Educação das crianças, a preparação do cidadão para a vida adulta. A educação completa do ser para o desenvolvimento integral e harmonioso de todas as suas possibilidades. Então, a religião, ela tem que ser ensinada, levada à escola ao lado da ciência e da filosofia. Por quê? Porque o homem, ele tem o apelo do transcendente dentro dele. Ele tem. Ninguém, nenhum ser humano pode dizer, arrancar de si essa ideia do transcendente. Ela faz parte dele. E como ele fala aqui da paideia grega, né? Como os gregos educavam, né? Porque paido já é criança em grego. Então, paideia grega era a educação das crianças. Começando com a criança, para preparar o cidadão para a vida adulta. Então, é uma educação completa do ser para o seu desenvolvimento integral e harmonioso de todas as suas possibilidades. Então, isso vai fugir daquela ideia do catecismo, da catequese, da evangelização infantil, onde você vem separando por departamentos temas, que é o que a gente ainda vê. Nessa forma nova, diz José Herculano Pires, de educação, a religião comparece não como um ensino dogmático e sectário, como a gente vê até hoje, mas como uma resposta às exigências conscienciais do homem, esclarecendo-lhe os problemas da existência de Deus, da natureza espiritual das criaturas e da sua destinação transcendente. E aí ele diz, não é o padre, nem o pastor, nem o rabi, nem a catequista, nem o evangelizador espírita que vão dirigir a cadeira da religião, mas o professor especializado no assunto. Nós não temos o professor de filosofia, o professor de sociologia, tá? Tratando dos problemas religiosos como se trata dos filosóficos e dos científicos, tá? Então, esse professor, ele vai buscar esclarecer as criaturas sobre os problemas da existência de Deus, da natureza espiritual das criaturas, da sua destinação transcendente, como faz também o professor de psicologia.
Hoje em dia, essas matérias, né, você sabe que foram retiradas da grade, estão sendo retiradas da grade, né? Mas eu me lembro, né, até a época que eu fiz segundo grau, nós estudávamos na escola, estudávamos psicologia, estudávamos filosofia, estudávamos sociologia, matérias importantíssimas. Matérias importantíssimas, tá? Então não é o padre, não é o pastor, não é o rabi, não é catequista, não é evangelizador espírita que vão dirigir essa cadeira, mas o professor especializado no assunto, tratando dos problemas religiosos como se trata dos filosóficos e dos científicos, de posse dos dados fornecidos pela disciplina escolar. O educando, olha que coisa importante ele está dizendo aqui, decidirá por si mesmo, de acordo com a sua vocação, as suas tendências e preferências. O setor religioso em que se localizará, se for o caso, ele vai escolher que setor da religião ele quer abraçar, ele quer seguir. Mas também poderá, né? Mas poderá também apoiar-se nesses fatos que ele vai estudar para o desenvolvimento da sua própria religião, da sua própria crença, da sua posição pessoal. Como demonstrou Bergson, comprovando Pestalozzi, existe a religião dinâmica, individual, que não se cristaliza em estruturas sociais. Então, o sujeito poderá dizer, não, eu não vou seguir nenhuma dessas religiões tradicionais, não. Eu tenho a minha própria ideia de religião. E eu vou segui-la. Entendeu? Não, eu entendo assim. Eu não preciso do templo. Eu vou seguir a minha própria religião. Eu tenho a minha própria crença. Dessa maneira, a educação não seria parcial, mas forneceria elementos racionais para a formação espiritual do educando. Essa é a ideia. Não é formar um homem para seguir a religião A, B, C ou D. Não é essa a ideia do estudo da religião, mas sim para formar o ser espiritual, para que aquele ser entenda, né, de uma forma racional, que ele é um ser espiritual, criado por Deus, o Senhor do universo, que não castiga ninguém, que não tem características antropomórficas, que não está localizado numa região do espaço, que não precisa perdoar, que nos fornece todos os talentos e capacidades, e cabe a nós colocar isso em prática, para irmos progredindo, evoluindo, sempre atentos àquele que está ao nosso lado, para nos aproximarmos dele, e para isso é necessário desenvolver a moral, a sua inteligência, cumprindo assim a missão que esse Criador nos deu. Então, a educação não seria parcial, é para esse, é para aquilo. Ela voltada apenas para os problemas imediatos da vida. Eu tenho que ser bonzinho, senão eu vou para o inferno. Se eu continuar malzinho, eu vou para o inferno. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Mas nos fornecendo elementos racionais para a formação espiritual do educando. E por isso mesmo, ela não seria religiosa, no sentido estreito, né, intolerante e superado do sectarismo ainda hoje dominante. Essa providência, diz Herculano, me parece urgente,
Pois estamos, como já vimos, às portas de uma civilização espiritualista. Olha o mundo de regeneração aí. E não podemos continuar educando as crianças e os jovens nos moldes obsoletos do passado. Educação sem religião, sem essa ideia de religião libertadora, é atualmente absurda. Como absurda é também a educação materialista que continuamos a aplicar para muitas crianças. Então, quando ele fala sobre educação, sobre religião, é de uma forma, né? E aí a gente percebe, sim, como é necessário essa religião na prática educacional. Nos mostrando para aquela criança, desde pequenininha, que ela é um ser espiritual, dotado de uma força, que tudo ele pode fazer, mas que ele precisa, né, respeitar o mundo que ele vive, a natureza, os seres inferiores, os seres superiores, os seus semelhantes. Que ele não está aqui apenas para viver uma vida ou passar por ela. Essa ideia do ser espiritual. A religião nesse sentido. Não no sentido que a gente vê até hoje. As religiões, né? As instituições orientando as crianças, mas quando você vai olhar, se você reparar, se você pegar, um exemplo, se você pegar um planejamento pedagógico da catequese, da Igreja Nossa Senhora da Glória, da catequese, da igreja que tem aqui em frente à minha casa, que é a Igreja Batista Wesleyana, e de uma casa espírita, você vai ver que é quase tudo a mesma coisa. É quase tudo a mesma coisa. Porque ainda estão presos nessa coisa. Deus, Jesus, os profetas. Eu recebi de uma amiga um planejamento que eu pedi, né? Ela é de uma casa espírita, disse, manda para mim o planejamento da evangelização de espíritos da sua casa. Ela mandou para mim. Uma coisinha ou outra diferente, mas o roteiro é quase o mesmo. Entendeu? O roteiro é quase o mesmo. Não se busca trazer para a criança, desde pequeno, essa ideia da transcendência. Fica muito fixo assim. Deus, Jesus, os discípulos, entendeu? Não é isso que ele está falando. Não é isso que é a religião que deve ser aplicada à criança dentro do âmbito escolar. Então, tem muitas pessoas que criticam a religião nas escolas. Essa religião tradicional sectária, sim, ela não deve ser dada. Ela não deve ser dada. Mas não é essa a ideia de religião. Não é essa. Até hoje, muitos de nós temos uma ideia totalmente diferente do que seja religião. Dessa crença que faz parte de nós. Não tem como arrancar isso de nós. Essa ideia do transcendente está dentro de nós. Só que nós precisamos compreender melhor isso, para saber como passar isso para a criança. E a gente fala criança por quê? Porque educando-se uma criança, você vai ter um adulto, né? Então é muito mais fácil. Agora, como ele fala, ela tem que ser dada por alguém que realmente estude isso, para não vir
é o padre, a catequista, é a evangélica, que também não sabe. E vai passar isso de forma equivocada para as crianças. Tanto é que, o que acontece na maioria? Eu tenho um exemplo aqui, né? Amiga nossa, que estuda com a gente, ela foi mais de 20 anos catequista da igreja daqui, da Igreja Nossa Senhora da Glória. Depois de certa idade, as crianças, os jovens vão embora. É o que acontece com muitas casas espíritas. Vão embora. Não querem mais frequentar, porque fica aquela coisa, sabe? Formatada. E aí, vocês? O que vocês pensam sobre isso? Alberto, Carmen, Iraci, Denise, ainda temos um tempinho aí. Seria uma formação de teologia, no caso, né? Escola. Seria, mas sem, porque normalmente, né, muitas vezes, quando você fala, seria aquele teólogo, mas sem estar preso a uma religião. Uhum. Entendeu? Da mesma maneira como você tem o professor de filosofia, sociologia. Porque o que a gente vê é aquele. Eu estava até olhando aqui na internet, professor de religião. A exigência é ele ter pedagogia. Então, ele já entra como professor de religião, tendo a pedagogia. E aí, cabe a ele se vai direcionar para um lado ou para o outro. Exatamente, né? Mas aí é aquele Escolas detalhe. religiosas é a freira, né? Você tem que ter alguém coordenando, observando o planejamento pedagógico, entendeu? E é formando, mas será formando esses jovens com essas ideias serão os futuros professores. Sim. Daí você começar a mudar, entendeu? Você formando esses, você vai tendo os outros que vão já com essa ideia. É tirar esse sectarismo, essa ideia, até mesmo dentro da casa espírita, analisar o planejamento pedagógico da evangelização infantil, sabe? Como, por exemplo, esse livro do Herculano, quando ele fala, eu vou ver se eu tiro um trecho que ele fala, é que eu não, como a gente não ia abordar isso, eu não trouxe, como ele fala sobre o que deve ser levado para a criança na evangelização infantil. É totalmente diferente desses currículos que você vê, desses planejamentos que você vê. Ele chega até a falar assim, que você deve falar, conversar com a criança sobre as questões da vida, sobre a questão espiritual, mas sem ficar falando de Deus, sem ficar falando de Jesus, entendeu? Ele sem ficar falando As casas espíritas também estão muito equivocadas, né, na questão. Não existe um planejamento. Eles dizem, você gosta de dar aula, entra aí, vai pegar a evangelização. Entendeu? Você gosta de lidar com criança? Sem um preparo. Cada um faz do seu jeito. Entendeu? Então, deveriam ter uma evangelizadora infantil, tinha que fazer um curso, entendeu? Você prepara, não, aí você pega. Vou fazer uma comparação que não tem muito a ver, mas é só para vocês verem. Quando você vai, vamos pensar em mesa mediúnica. Aí você vai convidar um companheiro para ser médium esclarecedor. O que você imagina que esse companheiro deve possuir? Só a questão moral?
Não. Não. Precisa ter um conhecimento, um bom. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Pega o projeto do Manuel Filomeno de Miranda, pega qualquer obra que fale sobre reunião mediúnica, tá lá. Características do dirigente, do doutrinador, do médium. Está lá. Está lá qualquer obra. Um certo preparo. Conhecimento doutrinário, questão moral. Mas não é só questão moral. Tem que ter uma base para poder conversar, dialogar com os espíritos. Mas a gente vê isso? Na maioria das vezes? Não. Ah, companheiro, você já está na casa há muito tempo, você tem um bom papo, então você vai ser médio esclarecedor. Aí o sujeito vai esclarecer os espíritos. Ah, ele é muito bom, tem um coração. E daí? Não é só isso. É preciso ter um conhecimento, porque você vai conversar com espíritos que podem te botar dentro do bolso. Ele vai começar a falar, sabe, de coisas muito transcendentes. O sujeito não tem a mínima ideia. Ele vai começar... É a mesma coisa, né? Quem estava aqui outro dia nessa aula percebeu isso, se vocês não sabem. Aquela coisa de achar que uma doutrina, que uma reunião mediúnica com esclarecimento, ela tem que ser quadradinha. Quadradinha. Se sair daquele quadradinho, tem algo errado. Não é assim. Da mesma forma, você vai pegar uma pessoa que é boa para lidar com criança. Então vamos lá, você vai ser evangelizadora. Pessoa nunca teve assim, um mínimo, vamos dizer assim, foi professora pelo menos, para algum dia viu mais de 20 crianças na sua frente? Entendeu? Pelo menos isso. Não, pessoas que não têm. Aí você coloca aqui, o planejamento. Hoje eu vou falar de Deus. Você pega um livro, estuda lá, para falar de Deus e fala para as crianças. É assim que é dado, gente. Ô, Rose. Fale, meu amigo. Num determinado trecho aí do texto de Hermínio, ele coloca, né, que Herculano, né? Que religiosidade é a expressão da prática, né? É a expressão daquele que crê, né? Uhum. Ou seja, é uma experiência da tua relação com Deus. Eu acho que o objetivo de uma educação religiosa é essa. Não é o dogmatismo de uma coisa, de outra. É dar ao educando a experiência da vivência com Deus. Esse viver e essa experiência com Deus se dá na relação com os outros seres humanos, e é infinito a relação com a natureza. Exatamente. Pode falar. Não, é isso. Então, porque aí quando você expressa o entendimento do ensino na experiência que ele tem, né? A religiosidade, porque se tu focar na religião, aí entra no sectarismo. Não. A religião é essa crença. Não. A religiosidade é a expressão. Agora, as pessoas equivocadas veem a religião como a coisa sectária. E não é. Então, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, eu tenho experiência nas escolas, né? Que antigamente, na prefeitura, existia o professor de religião, concursado, né? E geralmente eram sectários. Ou era um crente, uma pessoa da religião evangélica, ou era um católico que sempre praticou, uma professora católica que sempre praticou o catecismo, aquelas coisas todas.
Quando você, então, tenta direcionar a educação da religião nesse aspecto da experiência, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Sim, como a pessoa sente, como a pessoa vê. De tanto que ele fala, você não precisa ser de um segmento religioso ou de outro. Você pode ter a sua própria religião, a sua forma de ver as coisas. Você quer fazer parte de um grupo, de uma instituição? Tudo bem, mas você. Porque, no caso, a religião, a educação religiosa é o despertar do sentido do teu religário, da tua relação com Deus. E aí Exatamente. passa pelaquela experiência, você experienciar, praticar, ter a tua religiosidade praticada, né? E mostrando que você não precisa de mediadores. É lógico que isso vai trazer um choque para os participantes de certas religiões. O que eles vão dizer? O quê? Você vai ter uma religião, mas não vai lá? Não vai participar de um grupo? Não vai participar daquela igreja, do centro espírita? Entendeu? Porque tem pessoas que ainda acreditam que você precisa estar preso a um tipo, a uma certa instituição. Porque ainda puxaram já até li muitas vezes, que tem, né, fora da caridade não há salvação. Aí puxam e dizem, fora da igreja não há salvação. Mas não tem isso, não. Aí, conclusão, quem não for para a igreja não vai ser salvo, Aí não. o próprio Kardec diz, é fora da caridade não há salvação. Não é fora do templo religioso não há salvação. Entendeu? Não é fora do templo religioso. Então, eu vou ver se eu pego o trecho quando ele fala, porque é bom a gente entender a ideia da criança, porque aí você vai entender o que ele está querendo dizer em relação à questão da religião com a criança, como ele fala que deve ser ensinado a criança, orientado a criança, esclarecido a criança sobre essa questão dessa transcendência. Porque se o sujeito começa desde cedo a ter essa ideia de que ele é um ser espiritual, que ele não é matéria, que a relação dele com esse ser divino pode ser direta, sem intermediários, que ele precisa respeitar esse cosmos, né? Respeitar o seu semelhante, a natureza. Esse homem, ele vai se transformando. Ele vai se transformando. Ele vai entendendo que a vida continua, né? Que não é hoje só, amanhã não tem mais. Porque também tem o seguinte, Rose, a criança, muito pequena, às vezes, dependendo da idade, tem que partir para entender o abstrato, tem que partir do concreto, né? É o Piaget, né? Então, mas aí você vai. Aí, para você partir, fazer o concreto, tem que ser aquele feijãozinho com arroz mesmo, mas um feijão bem temperado, bem apresentado, entendeu? Ele vai trazer para vocês verem como ele apresenta isso. Vocês vão ver que não tem nada a ver com isso que a gente vê por aí. E não Porque eu estava lendo textos aí hoje mesmo, eu assisti uma palestra até de um outro segmento, em que a concepção de Deus não passa nada pelo humano, é energia, som e vibração. Então, é uma coisa, o cosmo, Deus no cosmo, ele não tem como ser humano. É uma energia, é um som. Tanto é que lá no início diz tudo, no início era o verbo era a expressão do som, mas isso aí é outra polêmica, é outro caminho, é outra discussão. Mas para você ver que a questão de Deus, a ideia de Deus, ela tem que sair, como você diz, da caixinha. Tem que sair dessa caixinha. Porque essa caixinha, deixa eu desligar aqui, essa caixinha,
É o que a maioria das religiões ainda estão fazendo. E aí isso não muda nada. Não muda o homem, não muda nada. Bem, gente, está chegando o nosso horário aqui, vamos encerrando. Semana que vem eu vou trazer esse texto dele falando sobre a educação das crianças e vocês vão ter uma ideia, né? Então a gente não precisa mais ficar dizendo assim, no negócio de religião nas escolas não pode acontecer. Não deve mais acontecer, é essa que está aí, essa sectária. Mas ela cabe dentro da educação porque faz parte do ser humano, tá? Então, nós vamos... Agora, precisa ser bem aplicada. Vamos encerrar agora a nossa reunião. Eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece de encerramento. Iraci, por favor. E mais uma vez,